A nossa alma, ela é a maior armadilha para nós deixarmos de viver Jesus. Você quer largar Cristo? Ouça, admire e valorize o que a sua alma diz. Quando eu falo sobre alma, para que as pessoas que têm pouco conhecimento sobre isso, a alma é a mesma coisa que a mente, que é a psique. O que é a psique que a psicóloga ou psicólogo trabalham? O que é a mente? É aquela detentora dos nossos pensamentos, sentimentos, que se transformam em ações. E essa alma, ela tem muita facilidade em voltar para o passado. Eu vou começar a cutucar essa alma agora, dizendo o seguinte: a alma, ela adora cheiro de lixo. Quem que já teve um cãozinho que adorava lixo? Essa semana eu tive que comprar um balde enorme assim, um tambor assim, não sei como é o nome, para começar a botar os lixos. Porque tem uma cachorrinha lá em casa, que ela, quando eu achei, eu digo assim: amor, estamos cheios de gato aqui em casa, vamos botar um cachorro aqui. Amor, eu não quero cachorro. Eu digo: mas vai acabar com os gatos, amor. Cheguei lá em casa com uma cadelinha um dia. Um dia eu acordei de manhã e digo: glória a Deus, agora não tem os gatos para mexer no lixo. O pátio estava lotado assim de lixo jogado para tudo que é lado. A Thalia disse: amor, vem ver o que a cadelinha tem feito. Ela tem feito o papel dos gatos. Lixo jogado por tudo. As fraldas do Miguel abertas. Pensa. Aquela loucura. A nossa alma, ela adora um lixinho. Ela adora uma coisinha ruim para se incomodar. Ela adora uma mágoa. Ela adora uma tristeza, um luto, um trauma, uma vergonha, uma culpa, um medo, uma insegurança, uma síndrome. A nossa alma, ela não gosta que falem forte com ela. A nossa alma, ela nos leva para os buracos, os quartos negros. Ela diz assim para nós: você não é forte como você pensa. Eu lembro de alguém na Bíblia que foi chamado o profeta dos profetas no Antigo Testamento. O nome dele era Elias. Quem já ouviu falar sobre Elias? Só para você ter noção, eu não vou entrar na história de Elias. Elias um dia chegou, estava ali com uma quantidade imensa de bruxos na frente dele. E aqueles bruxos começaram a cutucar Elias, dizendo: o teu Deus não é real. Ele disse: o meu Deus é. E eu vou mostrar para vocês que o meu Deus é real. Resumo da história para não deixar os irmãos que já sabem a história chateados comigo, que a alma deles estão chateados. Eu vou falar rapidamente para os que não sabem. Por favor, almas já sabedoras da Bíblia, teólogos da plantão. Elias, ele olhou e disse: o meu Deus vai fazer chover. Chuva caía na hora que Elias pedia. O meu Deus vai fazer cair fogo do céu. Caia fogo do céu. Elias, não estou inventando, Elias fazia cair fogo do céu por a comunhão que ele tinha com Deus. Elias pedia para Deus para vir chuva e a chuva vinha. Elias pediu para que viesse tanta chuva para destruir todos aqueles homens bruxos. Assim foi, destruiu tudo.
Passou questão de horas, dias. Elias, aquele mesmo que Deus tinha feito cair fogo do céu, chuva do céu, recebeu um recado. Jezabel quer te matar. Uma mulher, rainha lá, chefe lá, disse que vai te matar. O profeta dos profetas, o maior daquela época, foi para baixo de uma árvore, dizendo a seguinte frase: eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, vão me matar, eu estou com medo. Teve que vir um anjo, dar água, dar comida e dizer para ele: volta. Você pode ser o ser mais cheio de Deus. Se você deixar a tua alma dominar, você vai se perder antes mesmo que você consiga dominar a sua alma. Eu estou com essa palavra guardada há algum tempo, porque eu sei de discípulos aqui da igreja que tem deixado a alma dominar e está entrando em conflitos que não tinha que entrar. Está se incomodando com o que não tem que se incomodar. Pergunte para todas as pessoas que saíram da presença de Deus e que hoje sentem em tristeza por não estarem na presença: por que é que você saiu da presença? Pergunte, procure pessoas, não procure muito, senão tua alma talvez goste. Por que você saiu da presença de Deus? Você vai ver que todas as pessoas têm a mesma justificativa: uma situação na sua alma. A alma destrói casamentos, a alma faz quebrarmos alianças, a alma faz nós perdermos presentes maravilhosos. Eu conheço pessoas que perdem empregos incríveis porque não sabem gerenciar sua alma. Eu conheço pessoas que largam pessoas incríveis porque não sabem gerenciar sua alma. Eu conheço pessoas, e eu não vou falar só sobre emprego, que perdem oportunidades que a vida só dá uma vez, porque o problema delas está na alma. A alma, a mente. E hoje eu quero te ensinar um segredo que eu ensino num seminário, mas eu quero te dizer aqui isso. E é só um início de algo que a gente vai estar falando nessa ministração. Ouça isso que eu vou te falar. Nós precisamos aprender que nós não somos uma alma. Nós temos uma alma. Se você parar para ouvir e entender o que eu estou dizendo, você vai ver que vai virar uma chave na sua cabeça agora aí. Quer ver? Diga assim: eu não sou brabo. Só os brabos falem. Ai, que silêncio. O marido está dizendo: fala, mulher, por favor. E a mulher está falando: fala tu, homem. Então vamos se levantar e vamos embora. Alma. Espera até o final, alma. Diga: eu não sou brabo. Eu tenho uma alma. Raivosa. Diga: eu não sou depressivo. Eu tenho uma alma que, se eu não cuidar, ela entra em depressão. Eu não sou ansioso. Eu não sou ansiosa. Eu tenho uma alma que, se eu não cuidar, ela entra no buraco da ansiedade.
Eu não tenho pensamentos acelerados. Pode ser? Eu tenho uma alma que quer pensar aceleradamente. Pastor, quem que diz isso? A Bíblia. Eu queria que nós abríssemos. E hoje a gente vai tratar só nesse texto. E ainda a gente vai chegar em Jesus no final. Salmos 42, versículo 5. Salmos 42, versículo 5. Por que está tão triste, ó minha alma? Quem que está triste? Davi, ele não lidava com a alma dele como muitos de nós lidamos. Eu estou triste. Não. A minha alma está triste. E Davi, quando ele entendeu que ele não era o problema, mas que ele tinha uma alma com um problema, tudo muda. Porque, isso eu digo no seminário, é impossível curarmos com velocidade, eu vou dizer, porque dizer que é impossível é muito forte, mas é muito difícil curarmos a nós mesmos. O cavalo, ele doma-se sozinho? O cavalo doma-se sozinho? O cavalo se doma? Ele se auto-doma-se? Alguém doma ele. Quando o problema é contigo e você vê dessa maneira, você tem muito mais dificuldade do que quando você entende que você tem uma alma que precisa ser tratada. E você, o eu principal, guiado pelo Espírito Santo, vai lidar com essa alma. Então, quando você entende que você tem uma área de você que tem problema, que é a sua alma, e ela não é você, você começa a ter facilidade de trabalhar com as suas emoções, porque você entende que você tem que trabalhar a tua alma. E aqui, Davi, ele começa a dizer: por que está tão triste, ó minha alma? Você talvez já conhece esse texto. Eu fico até chato assim, porque a pessoa diz: eu já ouvi, mas tem gente que nunca ouviu. Deixa eu ajudar quem nunca ouviu. E talvez você veja alguma coisa nova aqui. Então só ouça. Por que se perturba dentro de mim? Perceba que Davi está tendo um diálogo com a alma dele. Existem pessoas que têm dificuldade de ter diálogo. E eu vou te dizer, a cura para toda a alma é o diálogo. Se você for dentro de um consultório de terapia psicológica, o psicólogo, ele não vai te tocar, ele não vai te dar remédios, ele vai ter diálogos com você e vai te ensinar a tratar a sua alma. Quando você tem um problema com alguém, a Bíblia diz e Cristo disse: vai e tenha com essa pessoa, porque todo o diálogo, por mais que seja difícil, conversas difíceis geram resoluções para a nossa alma. Existem pessoas que se separam porque nunca tiveram diálogo. Eu sempre deixo muito claro isso no nosso casamento, e a pastora também, graças a Deus por ser conhecedora da mente humana. Eu e a pastora, nós discutimos, adoramos discutir. Você está olhando para mim dizendo: mas que loucura é essa? Um pastor dizer que ama discutir. É que talvez você acha que toda discussão é uma briga.
Eu não digo para ela palavras ofensivas, ela não diz palavras ofensivas. A gente muitas vezes, quando percebe que está começando a se ofender, a gente diz, por favor, vamos se respeitar. Eu não desrespeito ela, ela não me desrespeita, mas a gente discute a nossa relação. Aquele dia eu queria que tu tivesse agido assim, por que tu agiu assim? Mas meu amor, aquele dia tu foi assim comigo, eu não queria que tu tivesse sido assim comigo. Não, mas eu não gosto disso. O quê? Você tem medo de um conflito? Por quê? Porque você já foi rejeitado? E a rejeição faz você querer aprovação, e a aprovação muitas vezes não acontece no meio de uma discussão. Mas aí até quando você vai pagar pela moeda da tua alma destruída, porque você não consegue dialogar? Dialogar é vida. Dialogar traz paz. Dialogar liberta. Nunca esteja num relacionamento onde você não tem a oportunidade de dialogar. Ou dialogue tanto até que essa pessoa entenda a necessidade de dialogar. Eu sei, homens, que nós temos muito mais dificuldade. Eu entendo. A gente se entende. Muitas vezes homens que foram criados para fora ou no campo, ou muitas vezes criados por pais que nunca deram esse incentivo para diálogo. É muito mais difícil. Mas eu vou te dizer, existe algo maravilhoso da presença de Deus e de Deus para a sua vida por meio do diálogo. Quando você aprende a se abrir, você talvez possa achar que você está se tornando vulnerável. Não está. Você está, na verdade, quando para pessoas certas, destruindo muros que te impedem de ter relacionamentos saudáveis. Porque toda falta de diálogo não deixa de ser um muro de proteção que a gente constrói para não ser machucado. Mas quando a gente começa a criar muros muito altos, a gente não consegue ter relacionamentos saudáveis com ninguém. E você nasceu para ter relacionamentos saudáveis. Mas hoje eu não vim falar sobre diálogos entre pessoas. Eu estou falando sobre um diálogo meu com a minha... Tem alguém aí? Um diálogo meu com a minha... E aí Davi, ele olha para a alma dele e diz a seguinte frase: ponha a tua esperança em Deus. Alma, você não acredita no Deus que eu acredito. Você não sabe, alma, o que Deus já fez por mim. Meu Deus é um Deus de milagre, alma. Tem gente que está aqui no culto e ouve aquela música. Meu Deus é um Deus de milagre. Aí a pessoa olha e diz assim: meu Deus, por que a gente canta isso aqui na igreja? Não é, você não está entendendo. Você está ensinando a tua alma aquilo que Deus é e que muitas vezes ela não acredita que Ele é. Você muitas vezes precisa dizer para a tua alma: ei, o meu Deus é um Deus de milagre, é um Deus de promessa, Ele é o meu caminho no deserto, Ele é a minha luz na escuridão. Porque você acha que você precisa dizer isso para Deus porque Ele não sabe quem Ele é? Toda vez que você canta a beleza de Deus, Ele já sabe quem Ele é. Você está ensinando a sua alma, e Deus se agrada que você cante sobre o poder dEle, para que a tua alma saiba quem Ele é. Pois eu ainda o louvarei. Pode passar? O meu Deus. Aí ele fala: a minha alma está profundamente triste. Está vendo que ele lida com a alma como uma terceira pessoa? A minha alma está profundamente triste. Olha só. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte de Mizar. Pode passar. Um abismo chama outro abismo.
ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Será que eu preciso dizer ou você leu algo agora que te impactou? Se não te impactou, tá faltando você entender um pouquinho mais a profundidade dessa palavra. Um abismo chama outro abismo. Se você não aprender a dar limites para a tua alma, você vai parar num abismo que você não vai conseguir sair sozinho. Porque um abismo, ele chama outro abismo. Uma frase que meu pai dizia, e eu acho ela extraordinária, é que a mente. Eu vou repetir, a mente. O óbvio precisa ser dito. Olha para a pessoa do teu lado aí e diga assim: tu sabia? Tá, você vai precisar que eu repita. Essa alma, né? Sério? É. Você sabia que muitas vezes as pessoas chegam assim para mim: pastor, e eu vou te dizer que eu queria lidar só com o mundo espiritual. Mas 70% dos discipulados é para tratar a alma. E eu paro para ouvir a pessoa. Digo: fala, meu querido. Eu tô com um problema espiritual. Eu não falo nada. Eu digo: é espiritual? Espiritual. Deus não me ama. Deus não te ama. Não. Digo: tá bem. Essa semana eu vi algo que eu achei muito lindo. Você sabe qual é a linguagem do amor de Deus? O que tu acha que é? Serviço. Vamos lá. Vamos entrar nessa história. Vamos entrar nessa discussão. Quando Jesus olhou para Pedro, ele disse: tu me ama? Sim, te amo. E ele pediu para Pedro fazer o quê? Cuidar. Quando Jesus quis mostrar o amor dele por nós, ele não disse: eu te amo. Ele deixou o seu trono de glória e veio à terra. Passou 33 anos e morreu numa cruz. O nome disso é o quê? Serviço. Quando Deus ele quer revelar algo, ele revela fazendo algo. E quando nós olhamos para a nossa alma, nós começamos a descobrir que muitas vezes nós não vemos o amor de Deus porque nós queremos ver o amor de Deus de maneiras que nós queremos ver. E esse discípulo chega para mim dizendo: Deus não me ama. Eu digo: não, peraí, você está deixando a tua alma dominar sobre as tuas razões, sobre a verdade. Davi volta a falar: por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E aí quando ele fala: põe a tua esperança em Deus. Uma repetição, pastor. É o mesmo texto, é a mesma repetição. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que falar uma vez com a alma ela entende. Caiu uma ficha? A tua alma, meu querido, ela precisa ouvir 50 vezes.
aquilo que para você já é uma verdade, mas para ela ainda não se tornou. É por isso que muitas vezes você está dentro da igreja e diz assim: mas eu já entendi isso, mas a tua alma não. Mas eu confio em Deus, mas a tua alma ainda não confia. É por isso que você precisa aprender a repetir para a tua alma o que ela ainda não entendeu. Vem cá, seja um professor para a sua alma. Posso falar algo mais precioso do que ser um professor? Seja um pai, seja uma mãe para a sua alma. Porque a mãe, o filho não vai ali. Eu estou nessa fase. O fogo está ali e ele vai, parece um pinguim. Eu digo: Miguel não vai. Ele olha para mim e faz. E lembra que eu falei que eu tenho uma cadelinha? Uma cachorrinha? Ela tem 3 meses. Aí o bispo me ensinou uma técnica e eu faço. Que toda vez que a gente quer ensinar não para a cadelinha, eu não sei se está certa ainda essa técnica, eu pego no cangote dela, porque é assim que a mãe dela faria, e dou uma puxada e digo: não. E ela dá um chorinho, óbvio, né? E um dia desses, eu não me toquei que não era a cachorrinha. E eu me deparei puxando o cangote do Miguel. Não. Aí eu vi que ele me olhou com uma cara como que disse: o que tu tá fazendo? Não chorou nada. Eu digo: amor, olha o que eu tô fazendo, eu tô puxando o cangote do guri. Irmão, tu vai ter que descobrir o ponto fraco dessa tua alma. E tu vai ter que ensinar ela. Eu não sei se você vai puxar o cangote da tua alma, se tu vai ter que dar um choque na tua alma. Será que você vai ter que falar mais forte com a tua alma? Porque a tua alma, ela já não é mais criança que nem meu filho, que eu tenho que entender que ele ainda é um bebê, que ele não entende, que eu não vou ser cruel com ele. Mas a tua alma, tu vai ter que começar a dizer para ela: cala a boca, alma! Não vai fazer isso para a mulher. Não, mas eu vou falar com a alma da minha mulher. Nunca faça isso. Mas eu vou falar com a alma do meu marido. Não fale com a alma do seu marido, fala com a sua alma. Então, Davi, ele começa a dizer para a alma dele: aquieta-te. Você está entendendo onde eu quero chegar? Dê limites para essa tua alma, porque senão ela vai tirar você do limite. Talvez ela já esteja tirando você dos teus limites. Você sabe por que Jesus, cada dia que passa, tem chegado em mais pessoas? Porque as pessoas têm começado a entender que é impossível dominar a sua própria alma. Sem Jesus. Essa semana eu falava com um discípulo e ele dizia para mim: pastor, eu estou ensinando para o meu discípulo o que o Senhor me ensinou. Que quanto mais longe eu fico de Jesus, eu não presto. Hoje eu tenho clareza disso, pastor. Porque por muitos anos eu passei na minha vida acreditando que eu podia viver sem Jesus. Não exista ser humano nessa face da terra que consiga dominar sua própria alma simplesmente com ciência, livro, psicologia ou qualquer outra coisa. Até mesmo os psicólogos, os psiquiatras estão se sujeitando ao entendimento que precisam da vida de Jesus Cristo. Não é em vão que o Augusto Cury, o maior psiquiatra do Brasil e maior escritor durante muitos anos, revela nas suas obras que Cristo Jesus se tornou a cura que ele ainda não tinha visto. O homem começar a escrever livros, Jesus, o maior, e ele continua, o maior, e ele começava a dizer várias coisas que Jesus é. Isso é porque até a ciência entende que Jesus Cristo
é uma cura especial para aquilo que muitas vezes não há outro lugar que nós consigamos. E eu quero te falar algo, é por isso que você está aqui. Eu quero contar uma história que eu ouvi essa semana. Eu sei que azul parece uma cor fria, mas é a cor da água. Eu quero um dia que você faça o que eu fiz. Eu tenho começado a estudar a Bíblia baseado na cultura de Jesus. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você começa a estudar a Bíblia baseado na cultura de Jesus, como assim cultura? Jesus era hebreu. Quando você começa a estudar a cultura do povo hebreu, você começa a descobrir coisas que você nunca tinha entendido. Exemplo, as mesas da época eram mesas baixinhas, muito baixas. Não eram mesas como o de hoje. Quando você se assentava ao redor da mesa, você ficava numa posição diferente de hoje. Isso te ensina muito sobre a Santa Ceia, por exemplo. Um dia eu vou falar sobre isso. Um dia eu vou falar sobre o lavar os pés na época de Jesus e o lavar os pés de hoje. Por que os pés eram tão lavados? Mas eu decidi estudar algo que tivesse ligação com essa palavra. E quando eu fui atrás das culturas hebraicas, eu comecei a entender coisas que hoje eu quero falar para você, e você vai dizer assim: meu Deus, que coisa maravilhosa saber disso. Quando nós abrimos Salmos, o 42 ainda, nós estamos no versículo 11, eu gostaria de abrir o 1. Você vai ler um texto que você conhece ele, porque você já ouviu ele muitas vezes. Quem já ouviu esse texto? Assim como a corça, o servo, que hoje eu quero chamar, como a gente muitas vezes ouviu já, a corça. Existem canções que falam esse nome, corça, servo, similar, ok? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha. Ok. A história hebraica. Eu não sei se você sabe, eu adorei ouvir isso do professor. Toda vez que você chega em Israel nos sábados, os pais contam para os filhos a Bíblia de maneira conversada, dialogada. Os pais sentam com os filhos para estudar os salmos da Bíblia. E nessa passagem de histórias, eu chego hoje na história de Salmos 42, versículo 1. Os hebreus contam uma história sobre Salmos 42, versículo 1. A história que eles contam é que esse texto foi escrito por alguém chamado Davi. Davi, ele era filho de um pai, Jessé, e esse pai, ele tinha muitos outros filhos, e Davi, ele tinha muito desejo de ser aprovado pelo seu pai. Davi tinha problema de rejeição. Então, a história que é contada ao povo hebreu é que Davi, ele tentou encontrar uma maneira de receber a aprovação do seu pai. E o que Davi decide fazer é ir atrás de uma caça para encontrar algo que ele pudesse levar para o seu pai e dizer: pai, olha só o que eu cacei. E a história fala que Davi, ele sobe para cima de uma montanha à procura de uma caça especial. E a caça que Davi procurava era uma caça diferente de algo que eles já estavam acostumados. Uma ovelha,
o gado, qualquer coisa. Então ele procura uma carne especial. E Davi, ele vai e ele encontra uma corça. E Davi, quando ele vai até essa corça, ele se abaixa atrás de um arbusto e ele começa a olhar a corça. E olhando a corça, ele começa a planejar como ele usaria da sua força, estratégia para destruir a corça, para conseguir abater a corça. E então, Davi começa a perceber algo chegando perto. Era um leão. O leão da montanha. Davi para, vê a corça, vê o leão e pensa a seguinte situação: por que eu vou abater a corça, se o leão já está pronto para isso? Certamente o leão não levará toda a corça para casa. Certamente eu poderei usufruir daquilo que o leão não levar. O leão das montanhas, ele irá, abaterá a corça, tirará um pedaço e logo depois ele irá embora com algo, mas continuará algo para mim. Então, Davi, ele começa a olhar aquela cena e ele percebe que o leão começa a chegar cada vez mais perto da corça. E quanto mais o leão se aproxima da corça, ele já está pronto para dar um bote, para ir dar um salto por cima da corça. E quando o leão ele se aproxima, ele assusta a corça. E a corça, ao perceber o leão, ela começa a correr. Você sabe que a corça é um animal muito veloz. Então o leão, ele começa a correr junto com a corça, atrás da corça. E a corça faz algo que todo ser humano faz. Quando sentimos medo, os nossos hormônios fazem com que nós venhamos a liberar toxinas. Cheiro. E esse cheiro liberado, ele faz com que o leão comece a conseguir farejar a corça. Quando eu estava ouvindo essa história, eu lembrei de algo que eu também já vivenciei. A última vez que eu fui para fora com meu discípulo, o Brinker, nós fomos na casa de um discípulo chamado Fernando. E eu estava em cima de um cavalo. E quando eu estava em cima de um cavalo, ele disse assim para mim, esse discípulo Fernando: pastor, o senhor está vendo a atitude que o cavalo está tendo contigo? Ele está tentando te dominar. Eu disse: capaz, eu estou em cima do cavalo. Ele disse: o senhor está demonstrando nas suas atitudes medo, porque o senhor não tem costume de andar a cavalo. E quando o senhor começa a revelar medo, o cavalo ele começa a entender que ele tem capacidade de te dominar. Agora o senhor vai ter que pegar e mostrar para esse cavalo que você é quem domina ele. Você vai andar um pouco mais forte, você vai dar uma firmada, você vai agarrar mais e você vai mostrar para ele que você domina nele. Os animais, eles percebem quando nós estamos com medo. Bispo Bianchi, tu lida com cães. Isso é real ou não é? Ele sente o cheiro. E aquele leão, ele estava vendo que a corça tinha cheiro de medo. Aquela corça tinha cheiro de desespero. Então, a história conta que aquela corça começa a correr, correr, correr. E Davi começa a acompanhar de longe a trajetória da corça. E Davi encontra uma resposta que nunca ele tinha entendido. A corça, ela vai indo até que ela chega em frente a um riacho.
E ao invés de ela entrar direto no riacho, ela despista o leão. E quando o leão acha que ela foi para lá, ela volta para o mesmo lugar e mergulha no riacho. E a partir do momento em que a corça mergulha no riacho, o leão perdeu de vista a corça. Porque quando a corça mergulha no riacho, o cheiro do medo desaparece. Porque quando a corça ela vai para as águas, ela faz com que o inimigo dela seja confundido. E Davi então olha para aquela cena e diz: assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma, porque só em ti, Deus meu, eu consigo despistar o meu inimigo. Só em ti, meu Deus, o medo desaparece. Jesus disse: eu sou a água da vida. Se a tua alma tem estado em crise, mergulha em mim, mergulha em mim, mergulha em mim, que o medo vai embora. Mergulha em mim, que o inimigo vai começar a perder você de vista. Mergulha em mim, em que o cheiro da ansiedade é despistado. Mergulha em mim, em que o cheiro que faz o inimigo descobrir que você é vulnerável desaparece. Mergulha em mim. E antes de você finalizar esse culto, eu lembro do último dia em que o meu pai revelou para mim o seu sonho. Um sonho humano. O último sonho que meu pai teve antes de ir para a glória foi o seguinte: Fernando, pode vir aqui? Eu digo, posso, pai. Eu tive um sonho. Eu digo, o senhor teve um sonho? Tive. Eu tive um sonho, meu filho, em que eu estava dentro de um rio de águas cristalinas. E eu me banhava nesse rio. E eu dizia para as ovelhas da nossa igreja: mergulhem, vamos, mergulhem. Eu estou aqui aproveitando. Mas muitos daqueles que me ouviam só colocavam o pé na água. E eu dizia para eles: mergulhem. Outros estavam até o joelho. Se eu tivesse que dizer o que é isso, era justamente o que o meu pai hoje está vivendo. Um homem mergulhado na água da vida. Mas dizendo para cada um de nós: até quando você vai botar só os pés na água?
você um dia vai mergulhar a um nível em que as pessoas que olharem de fora não saberão distinguir quem é você e quem são as águas. Pessoas que têm sede virão e beberão das águas que você está mergulhado, e que você é, e Ele está em você, e você está nele. A minha oração hoje, para finalizar, é: Senhor Jesus Cristo, que eu mergulhe tão fundo, a tal ponto que eu já não saiba quem eu sou e quem são as águas, até que já não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Estejam em mim e as minhas palavras em vós, e tudo o que pedirem será feito. Mergulhe nele. Quando estiver angustiado, mergulhe nele. Quando estiver com medo, mergulhe nele. Quando estiver com problemas, mergulhe nas águas.